Komura Kaede realmente gosta de sua colega de classe, Mai, e ele frequentemente sonha acordado com ela, mesmo que eles só se conheçam há pouco tempo. Um dia, ele estava tão distraído que quase foi atropelado por um carro. Eles compartilham a mesma classe e sentam-se um ao lado do outro. Mas, em vez de prestar atenção, Kaede frequentemente observa secretamente Mai pelo canto do olho, já que eles estão no fundo da sala, e ninguém mais parece notar. Eles se conhecem há apenas 3 dias, e Kaede reparou que Mai diz coisas peculiares como "caiam fora". Desculpem, pessoal, quero dizer, tipo, dando apelidos para lápis mecânicos. Além disso, ela frequentemente parece um pouco distraída, e Kaede suspeita que ela pode estar olhando para ele às vezes. Um dia, ao chegar à aula, Komura descobre que Mai está sem os óculos e parece muito séria. Komura se pergunta se ela está de mau humor, mas quando Mai lhe dá bom dia, ela explica que esqueceu os óculos. Ela menciona que pode parecer irritada para os outros porque precisa se concentrar devido à sua visão ruim sem eles. Mai admite que tem o hábito de acidentalmente deixar os óculos em casa. Como vizinho de carteira de Komura, ele decide apoiar Mai durante este tempo sem seus óculos. A primeira oportunidade de ajudar surge quando Mai tem dificuldade em distinguir entre diferentes livros didáticos. Embora inicialmente envergonhado por quão madura e séria ela parece, Komura oferece seu livro para ela usar. Quando ela se aproxima dele para ver, ele fica nervoso e quase cai da cadeira. Eventualmente, eles juntam suas carteiras para trabalhar nas tarefas, e Mai tem que olhar muito de perto para o livro didático para entendê-lo. Ela pede desculpas pelo incômodo, mas Komura, apesar de sentir-se envergonhado, a tranquiliza dizendo que está tudo bem. Vendo o quão próximo Mai precisa olhar para o livro, Komura decide valorizar o momento. De repente, Mai aproxima muito o rosto de Komura porque ela está tendo dificuldade em ver quem ele é. Um Komura envergonhado revela que ele é o novo colega de classe dela. Após agradecê-lo, Mai volta a ler e Komura percebe mais tarde que passou tanto tempo olhando para Mai que não aprendeu nada na aula naquele dia. Após o final da escola, Komura começa a ir para casa, mas encontra Mai. Ela não consegue ver quem ele é, então ele tem que anunciar sua presença para ela. Komura se pergunta por que Mai está sentada aleatoriamente na entrada da escola, e ela revela que está com problemas com os sapatos. Ela pegou acidentalmente os sapatos errados de outro armário porque não enxerga bem. Ela tentou encontrar um par de sapatos que ficasse bem, mas acabou com os sapatos errados. Komura descobre que Mai está usando seus sapatos, e embora ele fique um pouco envergonhado, ele tenta ajudá-la a encontrar os sapatos verdadeiros dela. Quando chegam ao armário dela, Komura descobre que há um sapo no armário. Como Mai não consegue ver, ela não percebe o sapo. Então Komura ajuda o sapo a escapar antes de pegar os sapatos dela. Mais tarde eles trocam os sapatos, mas Komura nota que os sapatos de Mai estão desamarrados. Antes de ela ir embora, ele a ajuda a amarrar seus sapatos, mas fica um pouco envergonhado pela proximidade deles. Mai agradece sinceramente a Komura pela ajuda e seus rostos acabam ficando próximos porque ela quer estudar seu rosto para não esquecê-lo. Komura é impressionado pela beleza nos olhos dela, mas Mai revela que na verdade não consegue vê-lo muito bem. Então, quando ela conseguir os óculos no dia seguinte, eles devem se encontrar adequadamente. Mai sai elegantemente da escola e consegue chegar em casa porque mora muito perto da aula. Komura mais tarde secretamente espera que Mai esqueça os óculos novamente. Na manhã seguinte, ele vê Mai caminhando para a escola com sua amiga e ouve que ela acidentalmente pisou em seus óculos e quebrou-os. Durante a aula de educação física, Komura está preocupado que Mai possa se machucar durante o jogo de queimada, mesmo que Mai esteja confiante em suas habilidades. Komura decide se colocar na frente dela para protegê-la, mas acaba perdendo rapidamente. Mais tarde, Komura se sente cansado após a aula de educação física quando o professor começa a gritar com Mai, mas ele descobre que ela realmente está cochilando no livro didático. Komura precisa acordá-la antes que o professor perceba, mas ele está envergonhado demais para fazê-lo. Em vez disso, Komura diz ao professor que Mai esqueceu seus óculos naquele dia e precisa manter a cabeça baixa para ler o livro-texto. Depois que o professor fica satisfeito, Mai acaba acordando sozinha. Em seu estado cansado, ela acidentalmente chama Kamura de pai ao chegar perto de confirmar sua identidade. Kamura descobre que Mai está meio que sonâmbula, e ela acidentalmente adormece em seu ombro. Felizmente, o professor deles chega para gentilmente dar um leve tapa nela e acordá-la de verdade. No dia seguinte, Mai ainda está sem os óculos e surpreende Kamura ao encará-lo novamente para confirmar sua identidade. No dia seguinte, Kamura observa enquanto Mai continua enfrentando desafios na escola, porque ela continua esquecendo os óculos. Em particular, ela tem dificuldades em ajudar outros alunos servindo comida, pois não consegue ver o que está dando aos colegas. Vendo quanto problema ela está tendo, Kamura começa a se sentir mal por desejar que ela esquecesse os óculos, e ele se sente parcialmente responsável pelas dificuldades dela. Apesar do desejo de ajudar, quando Kamura oferece assistência, Mai insiste que está bem. Kamura admira a tenacidade e determinação de Mai, mas ela continua a ter dificuldades com o serviço do almoço. Eles conversam sobre seus pratos favoritos, e Kamura observa enquanto ela faz o seu melhor para completar suas tarefas de almoço.
Depois, eles almoçam juntos, e Mai confessa que garantiu porções extras para ele em agradecimento pela ajuda do dia anterior. Ainda envergonhado pelo dia anterior, Kamura concorda em manter em segredo a porção extra de Mai, mesmo que outros alunos claramente a vejam. Ele descobre que a Mai, quase cega, na verdade deu a ele mais batatas em vez de carne. Uma semana se passa e Mai acidentalmente esquece seus óculos novamente. Ela revela a Kamura que sua família lhe comprou lentes de contato, mas ela odeia como elas são desconfortáveis, então não as usa. Apesar do conselho de Kamura de não se forçar, Mai decide tentar usá-las. Kamura promete dramaticamente protegê-la, e Mai chora e agradece a ele. Mais tarde, Mai está de volta à aula com óculos, mas Kamura fica surpreso com o quanto ela parece intensa. Ela explica que com a mudança do tempo, ela tem que apertar mais os olhos porque seus óculos embaçam com frequência. No início, Mai não reconhece outro aluno por causa do embaçamento dos óculos e Kamura precisa corrigi-la. Ela diz a ele que está tudo bem, desde que ainda consiga reconhecê-lo. Depois, Mai pede para trocar números de telefone para que possam se mandar mensagens caso ela esqueça os óculos novamente. Ela também revela que geralmente fica muito envergonhada para pedir ajuda à família quando esquece os óculos. Logo, Kamura recebe várias mensagens, e na manhã seguinte, Mai pede para encontrá-lo na estação de trem próxima. Ele a encontra na estação sem os óculos, e ela revela que acidentalmente adormeceu no trem e perdeu os óculos. Ela precisa da ajuda dele para chegar ao destino, e ele concorda, sentindo-se envergonhado porque estão se encontrando no fim de semana e fora da escola. Depois de ela segurar a mão dele, os dois caminham juntos e ela o guia até um café próximo que Mai adora visitar porque serve um bolo especial aos fins de semana. No entanto, quando ela tenta comê-lo sem os óculos, continua errando o bolo. Kamura acaba ajudando a terminar o bolo, e ela o leva a uma loja de óculos próxima, onde ela pode conseguir outro par de óculos. Depois de encontrar outro par, Kamura se desculpa para ir embora, mas Mai o impede, perguntando se ele está livre para continuar saindo por um pouco mais agora que ela pode vê-lo corretamente. O embaraçado Kamura concorda, e eles continuam passando o tempo juntos em um fliperama em um parque próximo. No final do dia, eles se separam na estação, e Kamura se pergunta se estava sonhando ou se tinha acabado de sair com Mai. Enquanto isso, Mai vai para casa se sentindo feliz, pensando em Kamura. No dia seguinte, quando voltam para a escola, Mai está usando uma máscara facial e revela que pode ter pegado um resfriado. Kamura percebe que os óculos dela estão completamente embaçados, assim como o do colega de classe Takeda. No entanto, quando ela ouve outros alunos rindo dos óculos embaçados dele, ela rapidamente os tira por vergonha. Um dia, após a escola, Kamura encontra Mai agindo de forma estranha como um gato. Depois de vê-la miar como um gato, ele se pergunta se está olhando para um gato. Sem os óculos, Mai estava pensando que uma sacola plástica branca era um gato o tempo todo. Mais tarde na escola, Kamura fica angustiado ao ver seu colega popular Azuma ajudando Mai. Ele sente ciúmes de Azuma e fica chocado ao ver o outro garoto agir mais próximo de Mai. No entanto, quando um triste Kamura vai embora, Mai acidentalmente chama Azuma de Kamura porque não consegue ver bem sem seus óculos. Ela também fica envergonhada por agir de maneira tão casual com Azuma. Estranhamente, isso faz Kamura se sentir melhor. No dia seguinte, Mai esquece os óculos novamente e recebe o conselho dos amigos para manter os olhos abertos para não parecer carrancuda. Mais tarde na escola, Kamura fica impressionado com a expressão de Mai, mas ela não consegue manter os olhos abertos por muito tempo. Kimura fica tão chocado com o olhar de Mai que vai para casa muito assustado. No dia seguinte, Mai pede a Kimura para ajudá-la com um jogo de palavras, porque ela sempre perde contra seu amigo, Azuma. Embora Kimura queira ajudá-la, ela continua perdendo o jogo de palavras. Eles acabam parando o jogo, e Mai acidentalmente diz o nome dele, deixando ambos envergonhados. Depois, são enviados para o serviço de limpeza, e Kimura fica preocupado com Mai quando vê um inseto na parede próxima a ela. Como Mai não está com os óculos, ela não consegue ver o inseto. Kimura tenta afastá-la da parede sem mencionar o inseto. No entanto, Mai fica curiosa e se aproxima dele, e um colega de classe vê o inseto. Com medo, Mai pula em Kimura. Mais tarde, Kimura chega na sua sala de aula e encontra os óculos de Mai em sua testa. Ele a ajuda a encontrá-los e a colocar os óculos. Na escola, Mai ouve uma garota tentando fazer uma declaração de amor. A garota deixa cair a carta e Mai tenta lê-la, mas como ela não consegue, ela entrega para Kimura ler. Embora Kimura não queira lê-la, ele rapidamente percebe que a carta de amor é para o popular Azuma. Depois que Kimura diz a ela que é para o Azuma, Mai entende mal a situação e entrega a carta a ele sem saber que é uma carta de amor. A classe fica chocada quando Mai entrega casualmente a carta a Azuma, e os amigos de Mai perguntam se ela tem uma queda por ele. Mai continua a entender mal a situação, dizendo que gosta de Azuma como amigo. Azuma sai para ler a carta e Kimura vai espiar, vendo-o sorrir para a carta. Um frustrado Kimura quer esclarecer o mal-entendido, mas começa a duvidar de si mesmo porque Azuma é muito mais habilidoso e popular do que ele. Depois de refletir por alguns minutos,
Mai parece perceber que Kimura está perturbado, então ela pergunta o que está acontecendo. Kimura tenta esclarecer o mal-entendido, mas não tem sucesso. Kimura fica chocado quando Mai diz a ele que a turma deveria perguntar se ela gosta de Azuma porque eles ficaram muito próximos. De repente, Azuma aparece com uma carta de resposta, e Mai tenta novamente lê-la. Como ela não tem óculos, entrega a carta para Kimura ler. Com o incentivo de Azuma, Kimura luta para ler a carta, mas fica chocado quando a carta diz: Kimura gosta de você também. Azuma esclarece o mal-entendido com a turma e Kimura fica muito embaraçado para contar a Mai o verdadeiro conteúdo da carta, mesmo que Azuma pareça estar apoiando eles como um futuro casal. Em um dia muito frio, o estudante Kimura Kei tem dificuldade para caminhar até a escola. Ele encontra sua paixão, Mai Ai, que está parada na frente de uma máquina de vendas para pegar um chocolate quente. Como ela não está com seus óculos, Kimura pergunta se ela precisa de ajuda para escolher o chocolate. Depois de repreendê-lo e dizer que pode se virar sozinha, Mai acidentalmente compra café amargo em vez de chocolate quente. Ela lamenta dizendo que o mundo está cheio de decepções e oferece o café a Kimura. Kimura fica chocado porque se ele beber o café, estaria compartilhando um beijo indireto com Mai. No entanto, Kimura não gosta de café, então ele acaba não bebendo. No dia seguinte, o tempo melhora, mas Kimura está muito atrasado para a escola. Ele vê Mai correndo para chegar à escola, lutando porque está em má condição física. Em um cruzamento, ela se desculpa por seu estado ruim e se pergunta se haverá tempo na escola para arrumar seu cabelo bagunçado. Kimura acaba chegando muito atrasado porque ela o surpreende com um elogio. Mais tarde na escola, Kimura ajuda Mai a ir para a enfermaria após ela sofrer um acidente durante os exercícios de aquecimento na aula de ginástica. Kimura fica surpreso por ela parecer estar em uma condição tão ruim, e ela admite que deveria cuidar melhor de sua saúde. No consultório da enfermeira, ela acidentalmente pisa em uma balança e revela seu peso para Kimura, para seu constrangimento. Quando voltam para a aula, Mai está tendo dificuldade para pendurar um cartaz por causa de sua baixa estatura. Kimura tenta ajudar, mas também não consegue alcançar, e o colega popular da turma, Azuma, ajuda no lugar. Mai percebe que Kimura está incomodado com isso e diz para ele não se preocupar com a altura. Ela se aproxima e diz que gosta de estarem próximos em altura, pois assim pode vê-lo melhor. Um dia na escola, Kimura fica chocado ao ver Mai chorando na aula. Ele fica preocupado que algo a tenha chateado, e ela revela que estava rindo de uma piada que suas amigas fizeram enquanto lia um livro sobre florestas. Kimura fica surpreso que Mai riu com tanta emoção que começou a chorar. Ele começa a imaginar como ela poderia ficar rindo, mas Mai, em vez disso, se cansa e decide tirar uma soneca. Mais tarde, os alunos da classe ficam distraídos por uma nuvem que parece um coração, mas Mai fica desapontada porque sem seus óculos, ela não consegue ver nada. Kimura começa a sentir pena dela, já que ele pode facilmente ver a nuvem da janela do seu assento. Ele tira secretamente uma foto da nuvem e envia a foto para ela online naquela noite, que ela aceita feliz. No dia seguinte, Kimura está procurando pelos óculos de Mai na escola, que ela perdeu no dia anterior. Ele encontra um colega de classe que lhe entrega os óculos de Mai, mas o provoca colocando os óculos nele. Kimura acaba não conseguindo ver nada e esbarra em um colega de classe, que os vê em uma posição próxima e começa a ficar com ciúmes. Ela empurra Kimura. No dia seguinte, Mai se lembra dos óculos, então não precisa da ajuda de Kimura. Embora Kimura esteja feliz por ela, fica um pouco desapontado porque Mai esquecer os óculos levou a momentos próximos entre os dois. Enquanto ele pensa nele e na Mai, percebe que esqueceu o seu livro didático e pede ajuda a Mai. Ela imediatamente se oferece para ajudá-lo, compartilhando o livro com ele, e Kimura fica envergonhado quando ela coloca a mesa ao lado dele novamente. Mais tarde, Mai leva Kimura à loja de óculos depois da escola porque está tentando encontrar um par extra de óculos caso esqueça os dela. Ela explica que o levou para ajudar a julgar o estilo dos óculos, pois não consegue vê-los bem quando os está usando. Kimura se sente pressionado a fazer um bom trabalho e escolher os óculos certos para ela. Quando Mai começa a experimentar diferentes óculos, Kimura fica decepcionado consigo mesmo por não ter um vocabulário bom o suficiente para impressioná-la. Ele luta para pensar em uma boa opinião, mas Mai percebe que ele está pensando muito e se pergunta se ele está bem. Mais tarde, Kimura admite que acredita sinceramente que todos os óculos ficam bem nela e que sua opinião provavelmente não será útil. Mai aprecia suas palavras e decide escolher outro par de óculos semelhante ao dela. Infelizmente, ela esquece imediatamente seus óculos no dia seguinte. Um dia, Kimura é enviado para fora de casa para fazer compras. Enquanto está na cidade, percebe que é dia dos namorados e não consegue deixar de pensar em Mai lhe dando chocolate. Kimura fica chocado quando Mai está por perto e o ouve. Mai não ouviu bem o que ele estava dizendo, mas fica feliz em vê-lo mesmo sem seus óculos. Ela revela que está bastante familiarizada com a área, por isso não está usando os óculos. No entanto, ela está um pouco desconfiada de que ele estava falando sobre ela. Kimura está muito envergonhado para falar sobre seus sentimentos por ela, com medo de que ela o rejeite totalmente. Então ele tem dificuldade em encontrar uma resposta.
Por sorte, Mai muda de assunto por causa de todas as decorações vermelhas na cidade, graças ao Dia dos Namorados. Kamura se desculpa para ir ao mercado e Mai se junta a ele porque ela também foi enviada para comprar mantimentos. Na loja, Mai fica curiosa sobre uma exposição do Dia dos Namorados que ela não consegue ver bem, porque está sem seus óculos. Ela pede a Kamura para pegar algo da exposição para ela, sem saber que são presentes para o Dia dos Namorados. Kamura também se distrai com um funcionário da loja dando chocolates e leva Mai para longe para que ela não perceba que é o Dia dos Namorados. Um pouco envergonhado por ter segurado a mão dela, ele fica ainda mais envergonhado quando Mai rapidamente percebe que o Dia dos Namorados está próximo e que todas as decorações eram devido ao feriado. Ela também rapidamente determina que ele estava falando sobre ela durante o Dia dos Namorados, porque ele pode ter querido alguns chocolates dela. Kamura fica chocado por ser descoberto, mas se sente melhor quando Mai oferece a ele alguns chocolates, já que ela estava comprando alguns para seus amigos na escola. Kamura fica um pouco triste em receber chocolates porque Mai estará dando chocolate de amigo, e não do tipo romântico. Infelizmente, depois que Mai distribui seu chocolate para suas amigas, ela percebe que não fez o suficiente para ele e que já tinha acabado. Kamura fica um pouco desapontado, mas tenta animá-la. Ele consegue perceber que Mai se sente péssima por não ter feito chocolate suficiente. No final do dia, Mai diz a ele em particular que se sente péssima por tê-lo deixado de fora e não quer que ele saia de mãos vazias. Ela oferece um favor em troca de sua grosseria e Kamura fica um pouco envergonhado com sua sinceridade. Kamura luta para possivelmente confessar seus sentimentos, mas ele também sente que se confessar agora poderia arruinar a amizade deles. Ele nota que Mai não está usando seus óculos, então ela pode não vê-lo claramente. No final, embora Kamura tente confessar seus sentimentos, ele está com muito medo e para no último minuto. Mai se pergunta em voz alta se precisa usar o banheiro, mas Kamura a corrige, dizendo que tem algo importante para compartilhar. Ele diz que só dirá isso quando ela lembrar dos óculos. Quando ele estiver pronto, ela diz que estará esperando e lhe dá um chocolate que ganhou de uma amiga. Kamura se pergunta se pode falar sobre seus sentimentos. Um mês depois é White Day e Mai fica chocada, pois ganhou peso. Kamura está preparando um chocolate para dar a Mai, como é tradição no Japão, mas Mai está preocupada porque ganhou peso ao comer muito chocolate durante o Dia dos Namorados. Agora ela quer evitar todo o chocolate para que possa perder peso. Ela pede a Kamura para ajudá-la com sua missão, e embora ele concorde, fica um pouco desapontado por não poder dar chocolate a ela. De repente, Azuma aparece e dá a Mai um pouco de chocolate em troca do chocolate de amizade que ela deu a ele no Dia dos Namorados. Mai luta para resistir aos doces e tenta comer uma pastilha, mas Kamura a impede, já que na verdade é um biscoito. Kamura observa enquanto Mai luta durante o resto do dia para evitar comer doces, e as coisas pioram quando outros colegas chegam, oferecendo mais doces a ela. Ela começa a inventar desculpas de que não consegue identificar os lanches porque está sem os óculos, então pode acabar comendo alguns dos lanches por acidente. Kamura e outros tentam ser fortes, mas pouco antes de Mai desistir e comer um biscoito, Kamura tira o presente dele para ela comer. Kamura fica um pouco envergonhado por dar o presente a ela, mas fica feliz que de todos os lanches que ela comeu naquele dia, ela comeu o presente dele. Dias depois, Kamura encontra a Mai na aula olhando para um panfleto. Ela mostra seu cartão de pontos de sua padaria favorita, mas precisa enviar sua recompensa em breve para o correio, onde o cupom de sobremesa irá expirar. Como ela esqueceu seus óculos e não está familiarizada com o caminho para o correio, Kamura se oferece para levá-la até lá. Logo depois que vários colegas de classe perguntaram a Kamura se ele está livre para jogar no arcade depois da escola, ele recusou para ter mais tempo para guiar Mai. No entanto, ela ouve a conversa e fica preocupada que ele tenha cancelado seus planos por causa dela. Ela tenta dizer a ele que pode ir ao correio sozinha, dando-lhe a oportunidade de ir ao fliperama em vez disso. Ela inventa uma desculpa dizendo que está usando lentes de contato, embora Kimura definitivamente não acredite nela. Isso fica óbvio quando Mai é chamada para ler passagens na escola e falha completamente em ler a passagem corretamente. Kimura relutantemente começa a sair com seus amigos, mas quando vê que ela tem dificuldade em ir para outra sala de aula, decide deixar seus amigos para ir procurá-la e ajudá-la. Enquanto isso, Mai se sente um pouco solitária andando sozinha pela escola, quando encontra Kimura procurando por ela nos corredores. Kimura tenta inventar uma desculpa para que eles possam andar juntos, mas Mai percebe que ele deixou seus amigos para estar com ela. Ela pede desculpas por ser um fardo, mas Kimura não se importa e fica emocionado quando ela diz que realmente aprecia a presença dele. Os dois caminham até o correio para entregar a recompensa de Maio. No final, os amigos de Kimura esperaram por ele de qualquer maneira. Logo, um ano se passou na escola e Kimura participa da cerimônia de formatura, que significa passar para o próximo ano. Para sua sorte, Mai também está em sua nova turma. Durante a cerimônia, ele a vê lutando para ficar acordada. Kimura e Mai são premiados por terem presença perfeita na escola, mas Kimura fica preocupado quando os outros alunos comentam sobre o quão mal-humorada Mai parece. Ele percebe que é porque ela está sem seus óculos e tenta distraí-la chamando sua atenção.
Eles acabam se distraindo ao darem as mãos e brincarem com pontos de pressão para acalmar os nervos. Depois, Mai se sente um pouco melhor e Kimura espera que os outros estudantes a vejam como uma pessoa relaxada. Ele recebe seu prêmio por presença perfeita, sentindo-se um pouco nervoso no palco, mas melhor quando Mai também chega ao palco. Ele espera passar muito tempo com ela este ano. Mais tarde eles recebem seus novos assentos e Kimura fica preocupado que não poderá se sentar ao lado de Mai novamente. Ele eventualmente consegue seu antigo assento perto da janela novamente, mas fica desapontado ao ver Mai sentada na frente com Azuma. Ele imediatamente fica com ciúmes. Alguém se pergunta onde está Kimura e Azuma lhes diz que ele está no fundo. De repente, outra garota chega, dizendo a Mai que ela está sentada na cadeira errada porque leu errado a atribuição do assento. Depois que Mai se move, ela começa a olhar para Kimura. Olhando para Kimura, enquanto isso, Kimura se apresenta a seu novo colega de carteira, Hibachi. Kimura ainda está muito desapontado com a disposição dos assentos, mesmo que Hibachi o trate gentilmente. Um Hibachi perceptivo nota um Kimura triste e se oferece para trocar com Mai para que ela possa sentar-se ao lado de Kimura novamente. Kimura e Mai estão secretamente felizes por poderem sentar-se um ao lado do outro, embora ela diga que, já que está novamente no fundo, vai precisar da ajuda dele se algum dia esquecer as aulas. O professor deles anuncia um projeto de arte onde Kimura é pareado com Mai para fazer retratos um do outro. Kimura não quer errar ao desenhar sua crush, mas fica nervoso quando Mai o observa de perto porque ela não está usando seus óculos. Eventualmente, Mai desiste e pergunta a Kimura se ela pode desenhá-lo como ela geralmente o imagina. Kimura fica dividido entre o choque sobre a imaginação dela e a vontade de ficar com o retrato que ela fez dele. No dia seguinte, Mai está com sua amiga, Sam, quando ela esquece seus óculos de novo. Sam está acostumada a ver a Mai sem óculos, então ela ajuda a guiar as outras meninas nas aulas daquele dia. Ela também elogia da aparência de Mai, o que dá a Mai a ideia de se aproximar de Kimura para conseguir um elogio dele. Infelizmente, Kimura não sabe o que fazer para a decepção dela. Depois da escola, Mai sai com suas amigas, mas acidentalmente esquece os óculos. Kimura os encontra depois da escola, mas ele não sabe o que fazer. Embora ele envie uma mensagem para Mai avisando, ela diz que eles podem deixar os óculos em segurança em sua mesa. Como Kimura está preocupado com os óculos ficando durante o fim de semana, eles concordam que ele pode levá-los para casa para mantê-los seguros. Kimura corre rapidamente para casa com os óculos, mas fica preocupado que está sendo estranho por ter os óculos dela em casa. A mãe dele acha o comportamento dele suspeito, mas ela não o confronta. Depois que Kimura vai para o quarto, ele tenta estudar, mas continua se distraindo ao imaginar os óculos como Mai. Constantemente distraído por visões de sua paixão, ele decide fazer com que os óculos fiquem voltados para a parede, em vez de para o quarto. Enquanto segura os óculos, ele acaba tentado a usá-los. Enquanto isso, Mai está em casa usando seus óculos de reserva para ler quando decide ligar para Kamura, para agradecê-lo por cuidar de seus óculos. Em constrangimento, Mai também brinca que ter seus óculos na casa dele é como se ela estivesse visitando, e ela se pergunta se poderia visitar algum dia. Pelo resto do fim de semana, Kamura tem problemas para dormir porque continua sonhando com Mai em seu quarto. Depois do fim de semana, Mai continua a perder seus óculos, então ela mantém o rosto perto dele para reconhecê-lo. Mas quando ela tropeça um dia, ela acidentalmente cai em cima de Kamura, o que o envergonha muito. A desculpada Mai fala sobre uma vez em que ela caiu em alguém e acidentalmente os beijou, o que deixa Kamura completamente chocado até ela esclarecer que o acidente aconteceu entre ela e seu pai quando ela era uma criança pequena. O resto da turma está muito envergonhado para falar com ele. Mais tarde, uma das amigas dela vem apontar que o cabelo dela está bagunçado depois de tanto dormir na aula. Mai deseja desesperadamente ir ao banheiro para arrumar o cabelo, mas após Kamura dizer que o cabelo desalinhado dela está bonito, ela decide ficar na sala. Mais tarde, quando começa a chover, os dois esperam na sala a chuva passar. Mai nota que Kamura está esfregando o ombro, e aproveita a oportunidade para oferecer-lhe uma massagem no ombro, dizendo que é muito habilidosa nisso. Depois que ele aceita relutantemente, Mai dá a Kamura, que está envergonhado, uma breve massagem no ombro. Após terminar, ela anota massagens nos ombros em seu caderno, adicionando a lista de coisas que pode fazer por Kamura, já que ele continua ajudando-a. Mais tarde, Mai descobre Kamura dormindo na aula, e a curiosa garota decide inspecioná-lo. Enquanto explorava a mão dele, ela não percebe que ele acorda, e os dois acabam com as mãos entrelaçadas sem querer. Alguns dias depois, Kamura encontra Mai caminhando para a escola na chuva, tentando cuidadosamente evitar tropeçar. Infelizmente, a falta de óculos faz com que ela molhe completamente os sapatos. Kamura aconselhou Mai a pegar meias extras na enfermaria, mas Mai escolheu ir descalça à escola. Ver os pés descalços dela fez Kamura se sentir envergonhado, então ele manteve o rosto virado para a janela pelo resto do dia. Depois, Mai recupera os óculos, mas acaba trancada fora de casa. Kamura a encontra em um parque e os dois decidem passar o tempo juntos enquanto ela espera pela família. Mai convida Kamura para empurrá-la no balanço, mas Kamura fica envergonhado porque Mai está de saia.
Infelizmente, ele para o balanço quando seus rostos ficam muito próximos, o que o deixa ainda mais chocado. Um dia na escola, Mai descobre um cartão que cai da bolsa de Kamura durante a aula. Kamura percebe que Mai não sabe que é um cartão com dinheiro de jogo, então ele decide continuar mantendo seu hábito de jogo em segredo dela. Ele inventa uma desculpa dizendo que o cartão é uma pequena mesada que ele recebe todos os dias. Mas sua mentira sai pela culatra quando ela começa a se sentir mal por ele e lhe oferece uma pequena fatia de maçã no almoço, pensando que ele está sem dinheiro para comprar comida. Após a escola, Kamura recebe uma ligação inesperada. Mai, que estava tentando ligar para sua amiga Azuma, acidentalmente liga para Kamura. Depois de se desculpar com ele, ela desliga, mas continua ligando acidentalmente, porque sem seus óculos, ela não consegue ver bem os contatos do telefone. Na verdade, ela está em uma festa do pijama na casa de Azuma e está completamente perdida na casa da amiga. Ela estava tentando ligar para a amiga para encontrá-la. Já que estão falando, Mai pergunta se Kamura pode cantar uma música para distraí-la de um filme de terror que ela viu mais cedo naquela noite. Kamura, meio relutante, canta o hino da escola, e Mai dá risada de sua tentativa. De repente, Kamura ouve um barulho fora do quarto, então ele tenta ficar quieto para não ser pego pela família. Ele tenta sussurrar para Mai ao telefone, o que a surpreende. Finalmente, ele a convence a usar a luz do celular para se movimentar pela casa, e ela finalmente chega ao banheiro. Depois que os dois se despedem, Mai volta para a festa do pijama e rapidamente adormece em seus amigos. No dia seguinte, depois da escola, Kamura encontra Mai novamente no caminho para casa. Ele a pega lanchando um doce e Mai, sentindo-se envergonhada, pede para ele não contar aos outros estudantes sobre seus hábitos de lanchar. De repente, Kamura nota que ela ganhou um prêmio do palito de picolé e ela o impede de jogá-lo fora. Como Mai não consegue ver o palito muito bem, ela decide entregá-lo a ele. Kamura fica olhando para o bastão depois que ela sai. Mais tarde, Kamura decide seguir um gato quando, inesperadamente, encontra uma garota confessando para o popular colega de classe, Azuma. Ele rapidamente se esconde para dar privacidade aos colegas, mas vê Mai andando por aí, imitando sons de gato para encontrar o gato de rua. Kamura tenta poupá-la de algum constrangimento, certificando-se de que ela não ouça a confissão acontecendo ali perto, mas ele se distrai com sua própria futura tentativa de confissão a ela. O gato força a situação ao se aproximar dos colegas e Mai segue de perto até que Kamura inesperadamente a pega pela mão e a esconde atrás de uma árvore. Azuma acaba gentilmente rejeitando seu colega enquanto Mai lentamente entende, ao ouvir a confissão que quase interrompeu um momento romântico. Depois, Kamura continua sonhando com sua própria confissão um dia. Mais tarde, a turma está ansiosa por uma excursão juntos e precisa se dividir em grupos. Kamura e seus amigos discutem formar um grupo juntos, mas seus amigos rapidamente percebem que Kamura quer estar em um grupo com Mai. Eles também apontam que se Mai esquecer os óculos, ele pode protegê-la de qualquer acidente, e o encorajam a de alguma forma juntar-se ao grupo dela. Depois de descobrir que o grupo pode ter 6 alunos, eles se perguntam se de alguma forma podem juntar Mai e seus amigos em um grande grupo. Enquanto isso, Mai continua olhando de soslaio para Kamura quando seus amigos perguntam sobre seu plano para a excursão. Muito consciente de que ela é praticamente cega sem seus óculos, ela proclama com orgulho que levará um par-extra na bolsa para a viagem. Os amigos dela então a provocam sobre possivelmente se juntar ao grupo de Kimura. Quando os meninos de repente chegam na frente das meninas pedindo para se unir, os estudantes todos concordam em ir na viagem juntos, emparelhando Kimura e Mai para que ele possa ficar de olho nela. Infelizmente, depois que Mai se prepara para a viagem com sua turma, ela descobre naquela noite que só tem um único par de óculos extras para a viagem. Ela acaba não conseguindo dormir naquela noite, animada para fazer a viagem com Kimura, mas também preocupada em perder os óculos. Isso a faz dormir demais, e quando ela corre para a escola no dia seguinte, acaba pisando nos óculos por acidente. Felizmente, ela ainda tem um par de óculos de reserva, mas seus amigos a alertaram para não gastar muito ou se perder na viagem. Infelizmente, ela percebe que seus óculos de reserva eram, na verdade, óculos falsos que comprou com seus amigos em uma viagem anterior, e são completamente inúteis para ela. Uma determinada Mai ainda os usa de qualquer maneira, mas Kimura pode perceber que ela está tendo dificuldades para ver as exposições na viagem e não consegue completar suas tarefas escritas. Ele sente pena dela e ela acidentalmente cai sobre ele durante toda a visita ao museu. Kimura a segue para tentar lhe dar dicas para que ela possa completar sua tarefa, mas uma determinada Mai o manda embora, mesmo sabendo que ele está tentando ajudar. Infelizmente, quando a turma segue para a próxima parte da excursão, Mai acidentalmente segue alunos de outra escola e precisa ser encontrada por Kimura. Ela pede desculpas por mandá-lo embora e causar problemas para o grupo, deixando Kimura em pânico quando ela começa a chorar por se sentir um fardo para ele e os outros. Os dois sentam juntos e Kimura dá a Mai um espaço para chorar. Após um momento, Kimura admite que não acha que ela seja um fardo quando perde os óculos e que, na verdade, ele valoriza os momentos em que ela esquece os óculos porque ele gosta de ajudá-la.
Eventualmente, eles voltam para a classe deles, e no ônibus para casa, Mai diz a ele que ainda acredita que ele é muito gentil com ela, e os dois ficam de mãos dadas em silêncio. Alguns dias depois, Mai está pensando nas palavras de Kimura para ela durante a viagem. Embora ela fique lisonjeada com a atenção dele, ela decide fazer o melhor para ser independente. Mesmo que usar lentes de contato a deixe desconfortável, ela se esforça para usar lentes na escola, e promete a Kimura que tentará usá-las sempre que esquecer seus óculos. Para sua surpresa, Kimura não reage com entusiasmo ao seu anúncio, e ela começa a se questionar sobre a reação dele. Na hora do almoço, suas amigas observam que ela não parece confortável usando lentes de contato. Asuka recebe uma ligação inesperada da colega de classe, Yuika, e sua outra amiga, Su, começa a entrar em pânico pois Asuka pode ter sentimentos pelo colega de classe. Mais tarde, Mai está pensando em relacionamentos quando ela encontra Kimura nos corredores. Ela diz a ele que talvez não use tanto lentes de contato e que gosta dos momentos em que estão perto um do outro. Após examinar o rosto dele de perto, Mai tem uma súbita realização ao vê-lo corar, e ela sai correndo se perguntando se o garoto que ela gosta pode realmente ter sentimentos por ela. Um dia, Mai aparece sem seus óculos novamente, mas desta vez ela também está com um novo penteado. Kimura fica surpreso quando ela diz que o novo estilo é para que ela possa vê-lo melhor, e ela rapidamente sai correndo após provocá-lo. Isso também faz com que um de seus colegas de classe pense que Kimura e Mai são um casal. Mas embora o mal-entendido tenha sido esclarecido, Kimura está preocupado com como Mai pode reagir aos boatos entre os dois. Como Kimura quer acabar com os rumores, ele finge estar doente para que Mai não aproxime seu rosto dele. Mas depois que ela lhe dá uma máscara, seu plano rapidamente sai pela culatra, pois Mai passa o resto do dia grudada nele para garantir que ele está se recuperando de sua suposta doença. Mais tarde na aula de ginástica, Mai também fica com ciúmes quando outra garota fala com ele, então ela chuta uma bola de basquete, mas acidentalmente cai no processo. Kamura ajuda a ir para a enfermaria, mas ele está apenas preocupado que eles estejam alimentando mais rumores de estarem juntos. Na enfermaria, Mai pergunta se ele estaria livre no final de semana, e os dois conversam sobre planos para o final de semana. Mai então diz a ele que sente falta de olhar de perto para o rosto dele, e Kamura lhe assegura que não se incomoda com o hábito dela de colocar o rosto perto do dele, e que ela pode fazer isso quando quiser. Depois que Mai passa vários minutos examinando o seu rosto de perto, ela parece feliz e calma. Mais tarde, no final do dia, eles estão limpando a sala de aula juntos quando o cabelo da Mai fica preso em um armário. Kamura entra em pânico quando ela tenta se soltar e fica chocada quando ela sugere que cortem o cabelo para libertá-la. Embora ele não queira, Kamura se oferece para ajudá-la a cortar o cabelo, mas acaba tremendo devido à sua ansiedade. Mai confessa que costumava cortar muito o cabelo até deixá-lo crescer até o comprimento atual, mas ficou mais difícil de cuidar. No dia seguinte, Mai se lembra dos óculos, mas acaba deixando cair seu elástico de cabelo na aula. Depois que Kamura o pega, Mai se oferece para ajudá-lo a aprender a usá-lo. Ele acaba escovando o cabelo dela e aprendendo a amarrá-lo em um rabo de cavalo, com Mai aprovando e admirando seu trabalho. Enquanto a turma se prepara para um próximo festival cultural, as mãos de Mai ficam manchadas por usar muita tinta, e ela também tem dificuldade em trabalhar nas decorações para o festival. Ela precisa da habilidade de artesão de Kamura para terminar seu trabalho. Depois que Mai continua cometendo muitos erros com as decorações, ela fica envergonhada e decide sair para se juntar aos amigos. Kamura se pergunta se ela está com raiva dele, mas no final do dia, Mai o leva para a sala de arte para emboscá-lo, e ela exige que ele a deixe olhar atentamente em seu rosto. Kamura tenta sair, mas Mai o impede, pedindo que fiquem juntos em um lugar privado. Mas Mai continua segurando-o, e os dois passam vários segundos olhando nos olhos um do outro, enquanto Kamura começa a se perguntar o que Mai vê nele e o que ele significa para ela. No dia seguinte, após algumas provocações leves de sua mãe sobre seu nervosismo para o próximo festival cultural, Kamura encontra Mai no chão da sala de aula, tentando procurar um piercing perdido. O incidente faz com que ele se pergunte se Mai realmente tem o cabelo furado, e ele não tem certeza porque geralmente o cabelo dela é muito longo. Embora ele queira olhar para as orelhas dela, ele está muito envergonhado para investigar. Depois na escola, ele começa a se perguntar se deveria fazer piercings. Mai mais tarde mostra para ele que estava na verdade procurando miçangas para um polvo de pelúcia que ela quer criar, já que os dois estão na aula de artes. Mai começa a se perguntar se piercings podem ser um visual interessante para ele, para o constrangimento de Kamura. Naquela noite, Kamura começa a considerar se deveria colocar piercings. Conforme o festival cultural se aproxima, a turma está trabalhando horas extras para finalizar os preparativos. Alguns alunos precisam ficar mais tempo, incluindo Kamura, mas usa sua família como desculpa para sair mais cedo. No entanto, quando ela ouve que Kamura ficará até mais tarde com alguns dos colegas de classe, Mai fica com ciúmes e se oferece para ficar mais tempo para trabalhar com ele. Após várias horas de preparação para o festival, Kamura acidentalmente encontra o telefone de Mai no chão. Em vez de devolvê-lo, ele acaba escondendo-o. Mais tarde, Kamura descobre que Mai recebeu uma mensagem urgente para ir para casa.
Então ele a segue. Quando ela acidentalmente pega os sapatos errados do armário, ele começa a se sentir mal ao ouvi-la chorar no caminho para casa, sabendo que ela será punida por ficar até tarde na escola. Pouco antes de ela ser repreendida, no entanto, Kamura chega à sua porta e inventa uma desculpa para a mãe sobre por que ela se atrasou para chegar em casa, ganhando sua gratidão. Como parte do festival cultural, cada um dos alunos tem que escrever sobre si mesmo. Mai escreve sobre não conseguir ganhar um prêmio em uma máquina de garra e compartilha uma história engraçada sobre sua mãe impedindo-a de tomar chocolate quente pela manhã. Kamura acha a exposição dela muito fofa, incluindo a lula de brinquedo em que ela tem trabalhado. Mais tarde, após a escola, Mai revela que também leu a exposição de Kamura. Elas se elogiam mutuamente pelo trabalho no festival e por suas histórias. Apesar do constrangimento inicial, Kamura diz a ela que não se importa se seus rostos acabarem próximos um do outro, e os dois compartilham um momento juntos. Depois, Mai compara Kamura favoravelmente ao pai dela, com quem ela é muito próxima. Mas isso parece desapontar Kamira, que acredita que ela o vê apenas como uma figura calmante. E no dia seguinte, os alunos recebem a tarefa de fazer uma pesquisa sobre seus futuros. Faya pergunta no que Kamira está interessado em estudar, mas ele está muito envergonhado para compartilhar que não tem nenhum sonho em particular e só quer terminar o ensino médio e conseguir um emprego. Mai compartilha uma foto de sua infância onde escreveu que queria ser noiva, fazendo Kamira corar. Mai começa a ficar autoconsciente de sua foto de infância e revela que realmente não pensou no que quer ser no futuro. Ela ainda professa que gostaria de se casar no futuro e mostra a ele fotos dela praticando culinária. Faya fica rapidamente ainda mais envergonhada quando Kamira não consegue dizer o que é a comida dela. Naquela noite, Kamira revisita seus antigos álbuns de infância para ver quais eram os sonhos de sua versão mais jovem, mas descobre que seu sonho era se tornar trabalhador de escritório. Mais tarde, sua mãe faz o jantar e Kamira copia a imagem que Mai tinha. Sua mãe rapidamente identifica como uma folha de bordo. Enquanto come, Kamira pensa em Mai e se pergunta se o sonho dele no futuro está relacionado a ela. Ele até escreve futuro marido em seu formulário de planejamento no dia seguinte, enquanto sonha acordado, levando com uma situação embaraçosa, quando Mai o vê escrever marido para seu futuro emprego. E ela fica irritada quando ele não diz com quem quer se casar. Mais tarde, Mai e Azuma são colocados juntos na aula de culinária, o que começa a deixar Kamira lentamente mais ciumenta. À medida que a aula continua, Azuma dá conselhos a Mai sobre sua culinária e alguns conselhos sutis sobre como namorar Kamira. Enquanto isso, Mai descobre mais sobre Kimura e seus hábitos de jogo com seu amigo, descobrindo que ele gosta de ir muito ao fliperama para jogar jogos de garra. No final da aula, Azuma elogia Mai por suas habilidades culinárias e tenta encorajá-la a confessar seus sentimentos por Kimura antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Kimura pensa tristemente na aula de culinária, então ele começa a ir para casa. Segue atrás dele e dá a ele alguns biscoitos que ela fez na aula de culinária no formato de moedas, referenciando o seu hábito de jogar e seu amor pelo fliperama. Depois que Kimura começa a comer os biscoitos, eles começam a se elogiar, mas tem que parar depois de ficarem muito envergonhados. Mais tarde naquela noite, Kimura relembra sua infância, foi depois de pensar sobre aquele que Mai compartilhou com ele. Tolamente, o garoto leva suas fotos de infância para a escola, onde seus colegas logo colocam as mãos nelas. Mai também está muito curiosa sobre as fotos de infância, mas como ela não... Traga os óculos dela. Ela realmente não consegue ver muito bem o que as fotos são. Sua empolgação para ver as fotos significa que ela acidentalmente beija uma, e Kimura diz a si mesmo que sempre irá valorizar essa foto. No final do dia, Mai e Kimura acabam voltando para casa juntos. Quando ela o convida para ficar em um parque próximo, Mai, que não consegue ver bem sem seus óculos, vai para casa primeiro para pegá-los. Enquanto isso, Kimura começa a brincar no parquinho, mas... descobre que pesa muito mais em comparação a quando era criança. Mai volta perguntando se pode ver as fotos de infância de Kimura, mas ele revela que na verdade as deixou na escola. Para animar a decepcionada Mai, ele tenta fazer um truque nas barras de brincar como quando era criança. Rapidamente rezando a Deus para lhe dar força para fazer um pull-up, ele consegue fazer um enquanto Mai tira uma foto. Ela mais tarde mostra a ele suas próprias habilidades na barra de brincar. Na manhã seguinte, Mai, com novos óculos, mas revela a Kimura que na verdade são óculos de moda sem prescrição. Eles não a ajudam a ver nada. Como não tem prescrição, ela fica curiosa para ver como Kimura ficaria com óculos, então ela o faz experimentá-los. Depois de ver ele usá-los, ela revela que realmente trouxe seus óculos e alegremente diz para ele continuar usando seus antigos. Mais tarde na aula, Mai continua a compartilhar livros e notas com Kimura durante toda a aula, até... ele percebe sua amiga trançando o cabelo em um novo corte. Chocado com o novo penteado dela, Kamira quer continuar olhando discretamente, mas está envergonhada demais para ser pega. Durante o almoço, ele percebe um grão de arroz preso em seu cabelo, então rapidamente lhe avisa. Isso leva Mai a desfazer seu novo penteado, o que desaponta muito Kimura. Enquanto isso, mais tarde na aula, o cabelo comprido de Mai acaba distraindo-os ao bloquear seus livros. Depois que Mai percebe e começa...
Para amarrar o cabelo, ela percebe que Kimura parece ter uma preferência pelo seu novo penteado. Então ela pede para a amiga trançar seu cabelo novamente. No final do dia, eles vão juntos para casa e ela pergunta que tipo de roupas ele gosta. Mas antes de ir embora, Kimura acidentalmente vê Maya conversando com outro garoto, deixando-o desapontado nos próximos dias. Mira tenta não se concentrar no que viu e continua a ajudar Mai na aula. Quando fica curioso, ela revela que estava conversando com um antigo colega de turma do ensino fundamental que se lembrava dela, mas infelizmente ela esqueceu o nome dele. Essa revelação, Kimura fica triste e começa a se preocupar se Mai vai esquecer a amizade deles e as experiências que tiveram juntos na escola. Hachi, amigo de Mai, percebe os problemas de Kimura, e depois que ele compartilha sua preocupação, ela o tranquiliza dizendo que é improvável que Mai o esqueça. Naquela noite, enquanto ele e Mai voltam para casa juntos, Kimura começa a se sentir menos preocupado. Durante as provas de fim de ano, Mai compartilha que finalmente se lembrou de sua antiga colega de classe, que costumava provocá-la por esquecer seus óculos. Ela também conta a Kimura sobre ir às compras com as amigas. À medida que o dia termina, Kimura começa a pensar em uma maneira de garantir que Mai se lembre dele. No entanto, antes que ele possa dizer qualquer coisa, Mai o convida para caminhar até em casa com ela. Eles acabam brincando no parque juntos e sentados em uma estrutura fechada do parque. Mesmo com seus óculos, Mai se pergunta se pode olhar de perto para o rosto de Kimura. Como em breve será o recesso escolar e eles não se verão por um tempo, eles trocam um olhar significativo. Depois de se olharem nos olhos, Mai envia a Kimura uma selfie dos dois juntos. Ao saírem do parque, ela o lembra de não esquecê-la durante o recesso escolar. No entanto, antes que ela possa ir embora, Kimura a interrompe e diz que não quer esperar até o fim do intervalo para vê-la. Ele quer continuar passando tempo juntos durante as férias de verão. Mai concorda, e eles se despedem felizes. No final descobre-se que, quando eram crianças, eles se conheceram brevemente. O jovem Kimura ajudou uma jovem Mai, que teve seus óculos roubados, fazendo a jovem Mai pensar que algum dia deveria se casar com um bom garoto como ele.